Desde já desculpas, estou um pouco fanho. A gripe me pegou de ontem para hoje, então qualquer voz afunilada e espirros, tosse, vão perdoando o mensageiro nesse momento, tá bem, irmãos? Irmãos, o texto que nós iremos ler começa aí no verso 25 e vamos até o verso 42. São dois momentos da vida de Jesus que são bem conhecidos. A primeira é do bom samaritano e a segunda das irmãs Marta e Maria. Nós vamos fazer a leitura desses dois momentos da vida de Jesus e em seguida a gente vai falar um pouco dessas duas mensagens e o que Deus quer falar com elas para nossas vidas. Vamos ler a partir do 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho passou-lhe perto. Vendo, compadeceu-se dele e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocando sobre seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tudo de igual modo. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ele uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe que, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e a esta não lhe será tirada. Vamos orar, sentado mesmo como estamos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra lida, que ela nos mostre e nos revele as vontades do Teu coração, Senhor, para as nossas vidas, Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade nesse instante, Senhor. Muito obrigado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente vê, como nos evangelhos, por exemplo,
vários passagens. A gente vê, como a gente viu o primeiro, a gente viu o bom samaritano. O segundo, a gente viu a história de Marta e Maria. Só que quando Lucas, que foi o redator desse evangelho aqui, usado por Deus, ele não usava títulos, nem subtítulos para contar as histórias e a descrição da vida de Jesus. Era uma descrição corrida e contínua. Os títulos são colocados depois, no momento das traduções. E nessa sequência imediata, logo após a passagem do conto do bom samaritano junto àquele intérprete, houve a saída daquele local e a entrada na casa das irmãs Marta e Maria. E quando eu estava fazendo a leitura, eu confesso aos irmãos que me gerou um pouco de dúvida, porque no primeiro momento que a gente leu o bom samaritano, a gente entende Jesus falando algumas coisas diferentes do que ele fala na história de Marta e Maria. E é sobre essa dualidade que existe, quase que como se fossem objetivos opostos que Jesus quer em nossa vida, é que eu montei essa mensagem de hoje. Por isso que o tema da mensagem é Entendendo Jesus. Porque o objetivo da mensagem é que a gente saia hoje querendo saber o que Jesus quer em nossas vidas. Qual o objetivo que Deus quer? Será que é aquilo que ele ensinou ao mestre da lei, lá no samaritano, ou que ele ensinou às irmãs Marta e Maria? A primeira história é bem conhecida, do bom samaritano, e a segunda também. As duas são bem usadas em mensagens, a gente já conhece muito bem elas. Mas vamos falar um pouco delas antes da gente aprofundar mais esse entendimento do que Jesus quer para nós. A primeira história, a gente tem um sujeito dessa história que se relaciona com Jesus, que é o doutor da lei. Em algumas traduções está doutor da lei, em outras está intérprete da lei. Aí vai depender da sua Bíblia que você está usando. E esse intérprete da lei, ele começa o diálogo com Jesus com uma pergunta. E a pergunta dele é uma pergunta direta, e ele queria saber como ele poderia ter direito à vida eterna. Essa foi a pergunta que ele fez a Jesus. E Jesus, conversando com aquele homem, notou que ele tinha interpretado a lei corretamente. A lei, que era utilizada desde a época de Moisés, ele sintetizou toda a lei nas duas, que hoje a gente sabe quais são as síntese das duas. Nessas duas forma o conjunto de toda a lei, que é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e segundo amar o próximo como a ti mesmo. Então ele interpretou corretamente. Jesus elogiou ele na passagem aqui. Interpretasse bem, foi o que Jesus disse para ele. Mas ele tinha uma segunda pergunta. E na segunda pergunta ele queria saber: e quem é esse próximo? Quem é esse próximo que tu disse que eu tenho que amar também? Essa foi a pergunta que ele fez. E aí, nesse momento, vem a passagem do bom samaritano. Jesus responde com essa parábola aí. Nessa parábola, um homem, provavelmente judeu, saía de Jerusalém em caminho a Jericó. É uma estrada que é aproximadamente de 27 quilômetros, irmãos. Esse é o trajeto que se tem de uma cidade até a outra. E provavelmente, o texto não fala, mas ele caminhava sozinho e, de repente, ele foi assaltado. Essa, em resumo, é o que aconteceu nessa história. E o interessante é falar que os assaltantes, além de assaltar ele, o feriu. E o feriu gravemente. E o texto descreve que ele deixou ele como se fosse semi-morto. Em algumas traduções diz quase morto. E quando a gente diz semi-morto, é como se dissesse assim: ele está aqui, parado, e ao olhar ele, eu não sei se ele está vivo ou se ele está morto. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Tão grave que eram os seus ferimentos. Não tinha como a gente descrever e ao olhar saber se ele estava vivo ou se ele estava morto. E aí vem justamente
contar sobre os homens que passam por ele no momento que ele estava ali, quase semi-morto. O primeiro passa o sacerdote. O segundo passa um levita. Os dois, a Bíblia diz o quê? Que passa de lado. O que é que está querendo dizer, irmãos? Que eu estou vindo nessa direção e eu vejo alguma coisa, eu atravesso a calçada, eu atravesso a rua para não chegar próximo a esse semi-morto. Por quê? Eles eram dois, tanto os sacerdotes quanto os levitas, eles trabalhavam no templo. E pela cultura judaica, as pessoas que trabalhavam no templo não poderiam ter contato, quer dizer, até poderiam, mas quando eles tinham contato com uma pessoa morta, eles teriam que ficar 7 dias fora do templo, porque eles eram considerados impuros. Então, nesse momento, quando eles estavam vindo e de passo largo se afastaram, não é porque eles eram ruins, não. É porque eles, ao olhar, não sabiam identificar se aquele homem estava morto ou não. Então, pela religião deles, eles preferiam se afastar para não ter que se ausentar do seu trabalho no templo. Mas aí vem a terceira pessoa. Vem quem? Os samaritanos. E quando a gente fala de samaritano, é importante falar sobre a rivalidade que existia entre Samaria e o povo de Israel, os samaritanos e os judeus. Era um povo altamente rivalizados e um odiava o outro, porque um adorava a Deus de uma forma em um local e o outro adorava a Deus de outra forma em outro local. Então eles não se suportavam. Então o que é que a gente pode dizer aqui? Que eles realmente eram inimigos. O samaritano passou, viu o seu inimigo no chão, mas ele quis ajudar. A Bíblia diz que ele teve compaixão daquele quase semi-morto e se aproximou dele e curou ele, os seus ferimentos, colocou ele sobre sua montaria, levou ele até uma hospedaria, acabou de tratar ele e ainda prometeu que se precisasse de algo mais, depois ele voltaria para pagar. E aí nesse momento, Jesus pergunta para o doutor da lei: para você, qual que você acha quem era o próximo daquele que estava passando morto? Ele diz. Ele nem fala o nome de samaritano, porque eles nem gostaram de falar esse nome. Ele só diz aquele que teve misericórdia. Ele nem conseguia dizer samaritano. E em algumas passagens aqui da Bíblia, acho que em João 8, se não me engano, Jesus é xingado como samaritano. Eles não consideravam um ao outro de tal forma que chamar o outro de samaritano era um xingamento. No momento que Jesus estava fazendo um milagre, ele disse: quem é esse samaritano aí que está cheio de demônios? Foi assim que eles se descreviam para Jesus em João 8. Mas, dando sequência aí, esse samaritano viu aquele homem caído e não passou de longe, ele passou de perto. Ele entendeu quem era o seu próximo. Ele entendeu que tinha que servir, mesmo ele sendo o seu inimigo. Porque a gente servir e a gente amar as pessoas que são próximas à nossa e que não nos odeiam ou que não são nossos inimigos é fácil. Não é difícil, irmãos. Não é um desafio. O desafio real é você servir o seu inimigo. É você saber que uma pessoa que fala mal de você, que zomba de você pelas suas costas, e você servi-la. É isso que o bom samaritano está querendo ensinar. Que a gente tem que servir até aquelas pessoas que nos fazem mal. É isso que ele está dizendo. Mas vamos agora passar para a segunda história. A primeira história, a gente já fez um resumo, entendeu o que o Jesus estava querendo ensinar, que era servir. Esse foi o resumo da primeira história. Servirmos, independente da situação, independente de quem seja, se é amigo ou inimigo,
aquele que precisa de você, você deve servir. Essa é a síntese do bom samaritano. Agora vamos para a segunda história aí. Na segunda história, a gente, que acontece imediatamente depois da passagem da parábola do bom samaritano ser contada por Jesus, Jesus vai à casa de duas irmãs, Marta e Maria. Inclusive, essas duas irmãs aqui, elas também tinham um irmão. O nome do irmão era Lázaro. E depois a gente sabe a história de Lázaro, que chega a falecer e após 4 dias Jesus o ressuscita. Então, eram na verdade 3 irmãos. Aqui na história vamos ver só Marta e Maria, mas tem um terceiro irmão também, e é importante a gente saber disso também nesse momento. E se a gente vê nesse primeiro momento, a gente vê Marta, que provavelmente era a irmã mais velha, e ela estava correndo para um lado, correndo para o outro, ajeitando a comida, provavelmente ajeitando o local de dormida, porque quando a gente fala que Jesus estava na casa dela, a gente tem que lembrar que Jesus nunca andava só. Jesus, no mínimo, andava com 12 ao seu lado. Então Marta estava correndo para fazer comida, pelo menos para 12, dormida para 12, ajeitando tudo, deixando tudo prontinho para 12 pessoas que estavam na sua casa. Então Marta estava atarefada. E ela viu Maria nesse momento e estava simplesmente parada. Eu disse que a Maria estava parada aos pés de Jesus. E nesse momento Marta se zanga. Por que Maria não está me ajudando? Será que Maria não entendeu o que o mestre acabou de falar aqui há pouco, o doutor da lei, que a gente tem que servir, que a gente tem que fazer tudo para o próximo? Maria não entendeu. Ela está só nos pés de Jesus, escutando Jesus e não está servindo. E aí nessa hora que Jesus nos dá um nó na nossa cabeça. O que é que Jesus quer da gente? Jesus quer que a gente vive servindo? O que é que Jesus quer? Que a gente fique parado? E aí é que a gente vai entender o que realmente Jesus quer em nossas vidas. As duas histórias, como eu disse, foram sequenciais. Acabou uma, começou outra. Provavelmente questão de horas, minutos, no mesmo dia. E é como se as duas histórias não se encaixassem. Jesus, no primeiro momento, diz uma coisa, no segundo momento, ele pede outra coisa. Diz que repreende Marta e diz que Maria está certa. Então, vamos agora entender melhor o que é que Jesus quer de nós. Irmãos, Jesus respondeu naquele primeiro momento ao doutor da lei que ele que queria ter a vida eterna, que ele deveria cumprir a síntese da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Só que a gente tem que entender que amar de Jesus não é um amor romântico, como a gente vê em novelas, em filmes. O amar de Jesus é servir. Por isso que eu disse que a síntese da primeira história, a parábola, era servir. Era isso que Jesus estava dizendo. Mas o que Jesus não contou àquele doutor da lei, naquele momento, é que nós, por nossas forças, por nós mesmos, nós nunca vamos ter condição de cumprir toda a lei. Nós nunca vamos ter essa condição. Jesus não contou isso a ele. Mas o que ele chegou perguntando para Jesus o que é que ele precisava fazer para ter a vida eterna. Jesus não mentiu. Tinha que ser cumprida a lei para ele ter direito a essa vida eterna. Só que ele esqueceu. Na verdade, eu acho que ele nem esqueceu. Esse era o objetivo. De comentar, porque ele conhecia o coração daquele doutor da lei, que ele não tinha condição de cumprir aquela lei. Aquela lei era impossível ser cumprida. E é por isso que Jesus veio a essa terra, para cumprir a lei por nós. Jesus sabia que mesmo que nós amássemos a Deus acima de tudo, e que servíssemos aos nossos inimigos, no seu interior, no seu coração,
você não teria capacidade de amar o seu inimigo. E é difícil a gente amar alguém que nos faz mal, né? Vou fazer um exercício mental agora com vocês. Eu vou contar, vou querer que vocês pensem numa pessoa que já te ofendeu, que já te fez mal, que nunca te pediu perdão, que já zombou de você. Pensa aí, rapidinho, não fala, tá, irmão? Pelo amor de Deus, não fala, só pense. Agora eu vou contar até 3. E quando eu chegar em 3, você vai começar a amar essa pessoa. 1, 2, 3. Você começou a amar? Provavelmente não. Porque o nosso coração é mau. É difícil, irmãos, amar a quem nos faz mal. E é por isso que Jesus veio para nos salvar. É por isso que Jesus esteve aqui nessa terra. Para nos dar a condição de ter a vida eterna, mesmo sabendo de nossas limitações. O que Jesus está dizendo a mim e a você esta noite é que nós, sozinhos, não temos como ter a vida eterna. Que nós não temos força. Que Ele é que nos sustenta. Ele é que nos dá força. Ele é que nos livra do pecado. E só assim nós teremos a condição de ter a vida eterna ao lado do Pai. Não é o que fazemos, mas sim com quem andamos que nos garante a vida eterna. É isso que a gente tem que entender. Não é as nossas atitudes que nos vão garantir. Não são nossos atos aqui nessa terra que nos dar direito a algo. Não, irmãos. É com quem nós andamos. E nós temos que andar com Cristo. Nós temos que entender o seu sacrifício na cruz. E dessa forma, sim, nós vamos ter direito a algo, mesmo sem merecer. Temos 2 formas de enxergar Jesus nesses textos que a gente leu. O primeiro, como um simples mestre, que como o doutor da lei viu e chamou Jesus mestre. Nós queremos chamar Jesus apenas de mestre? Ou nós queremos chamar Jesus de Senhor, de Salvador, como Maria estava fazendo quando estava aos seus pés? E o interessante é falar que a última música do louvor, parece até que eu combinei, falou assim: perto quero estar, junto aos seus pés. E era ali que Maria estava, aos pés de Cristo, entendendo quem era Cristo. E o que acontece quando encontrarmos o Salvador de nossas vidas em nossa frente? Porque Maria estava de frente ao seu Salvador. E se fosse a gente, será que a gente ia ficar indagando Jesus, querendo saber uma regra de como seguir a lei? Ou a gente ia ficar aos seus pés, entendendo que Ele era a salvação, não as leis? As leis não iam salvar ninguém. Não tinha esse poder. Apenas Jesus tinha esse poder. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre Maria. A Maria daqui da nossa história, que era a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. E eu achei muito interessante que essa Maria aqui, ela aparece 3 vezes nas Escrituras Sagradas. 3 vezes. No texto que acabamos de ler aqui em Lucas 10, 39. No livro de João, capítulo 11, verso 32. E eu vou ler também em João 12, versículo 3. Para fazer uma leitura dinâmica, eu vou ler, vocês acompanham daí, tá? Em João 11, 32 diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Esse foi o momento que Maria tinha perdido o seu irmão Lázaro há 4 dias,
e Jesus tinha chegado ao seu encontro, daquelas duas irmãs. E a primeira coisa que Maria faz é se jogar aos seus pés. No primeiro momento, a gente viu que ela estava nos seus pés. No segundo momento, ela está nos pés de Jesus também. Agora vamos ver a terceira passagem, que a gente encontra também Maria aqui nas Escrituras. João 12, verso 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Irmão, vocês notaram que nas 3 passagens Maria estava aos pés de Jesus? Nas 3 passagens. Então, quando eu comecei a ler isso, eu vi que essa Maria entendeu algo que os doutores da lei não tinham entendido. Que não era preciso ser um grande estudioso das Escrituras Sagradas para saber quem era o Salvador da vida dela. Ela entendeu que não era pelas forças dela que ela ia ter direito à vida eterna. Nas 3 passagens, aos seus pés. Nessa terceira aqui diz que ela derrama sobre ela um unguento, um vaso de unguento, e alguns teólogos falam que eram caríssimos, que era referente ao valor de um ano de um trabalhador. Foi o que ela derramou aos pés de Jesus. E ela derramou aos pés de Jesus, que os pés, naquele tempo, as pessoas usavam sandálias, era a parte do corpo mais suja do corpo. Mas ela considerava, mesmo sendo a parte mais suja, o local mais puro que ela podia ungir com aquele unguento. Em todos os textos ela está no mesmo lugar, irmãos. Pés de Jesus. Pés de Jesus. Aos pés de Jesus. Ela descobriu que Jesus era a salvação. E que ela não tinha esperança de salvar a sua vida, só com Jesus. Na passagem em Lucas 10, 39, em que diz que ela estava aos pés do Senhor, se a gente vê o texto original, esse Senhor é Yeshua, ou Yeshua. E o que é que significa Yeshua? Jeová é a minha salvação. Então é como se a gente estivesse dizendo assim: Maria estava aos pés da salvação dela, que era o Jeová dela, escutando as vozes de Jesus. É isso que o texto está querendo dizer. Essa menina que descobriu que não existia uma forma secreta dada por ninguém de como poderíamos seguir a lei e conseguimos ter direito à vida eterna. Apenas se achegando a Jesus, se entregando a Jesus, caminhando com Ele, é que a gente ia ter direito a algo. A salvação não é uma lista a ser cumprida, e sim uma pessoa que nos amou primeiro. Basta reconhecer nossas fraquezas e dizer que Ele é a nossa salvação. Não precisa muito, irmãos. Basta abrir o teu coração, dizer que Ele é teu Salvador, reconhecer que você é falho, e nós vamos ter direito a essa vida eterna. É isso que Maria está dizendo com as suas ações aqui. Ela realmente entendeu que Jesus não era um simples mestre, mas Ele era a sua única salvação. Sabe que Maria também entendeu que na história do bom samaritano, a primeira história que a gente leu, que nós não somos samaritanos da história. O mestre da lei entendeu que ele tinha que agir como um samaritano, um bom samaritano, ajudando aquela pessoa caída. Mas Maria entendeu que, na verdade, naquela história, nós somos as pessoas quase mortas no chão. E que a religião não salva. Não salva, irmãos. Porque o sacerdote passou, o levita passou, e eles não tinham força nem capacidade de salvá-lo, nem nos salvar. Mas Jesus aqui na história é a representação do bom samaritano. Porque ele não passou de largo, ele passou de perto.
Ele se aproximou de nós. Ele nos cuidou, tratou nossas feridas, nos colocou em sua montaria, nos levou a uma hospedaria e ainda disse que depois ia retornar. Então, irmãos, nós somos as pessoas quase mortas no chão, precisando todos os dias de nossa vida de Jesus Cristo. O nosso bom samaritano se chama Jesus Cristo. E após ver o que Ele fez nos salvando, é inevitável não olhar para a vida diferente, irmãos. Não tem como saber que Jesus salvou nossas vidas, cuidou de nós quando ninguém podia salvar, e depois que a gente está curado, a gente está restaurado, e a gente saindo daquela hospedaria como uma pessoa ferida estava, e a gente encontrar um ferido no chão e passar de lá. A gente vai querer passar de pé, como Jesus fez com a gente. A gente vai querer copiar Jesus. A gente vai querer servir, sim, mas servindo com o amor que Jesus nos amou. Essa é a mensagem que Jesus queria passar com a junção dessas duas histórias. Jesus queria que nós servíssemos, sim, mas servindo em amor. E não porque somos bons, não, mas porque alguém nos amou primeiro. E o amor que foi derramado em nós por Jesus tem que ser transbordado para outras pessoas, que precisam também ser ajudadas, que precisam desse amor dado por Deus através de nós. É isso que a gente tem que entender. Nós temos que ser, e como a palavra de Deus diz, ser cópias ou espelhos de Jesus, porque a gente copia a ação que Ele fez em nós primeiro. Ele nos salvou, Ele nos restaurou. Agora é o momento da gente fazer a mesma coisa. Agora é o momento de você ver uma pessoa precisando e aproximar e ajudar, e não se afastar como sacerdote nem como levita. E já para ir para o final da mensagem, uma mensagem bem simples, mas bem direta, que a gente trouxe para vocês, eu queria trazer algumas reflexões nessa conclusão dessa mensagem. Eu gostaria de relembrar o título dessa mensagem que eu trouxe para vocês: Entendendo Jesus. Esse foi o título que nós trouxemos para vocês. E não podemos sair daqui com a dúvida que eu tive no primeiro momento, quando eu li aqui a palavra de Deus. A gente não pode sair com essa dúvida. A gente tem que entender Jesus. A gente tem que saber o que é que Ele quer de nossas vidas. A gente tem que saber que por nós não temos condição de ser salvos. Só por Ele. Só nele. É isso que a gente tem que sair daqui entendendo. A segunda coisa, você pode ter vindo aqui hoje à noite igual o doutor da lei, perguntando: mestre, o que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer para ter direito à vida eterna? Não faça igual a esse doutor da lei, porque você não vai conseguir cumprir a lei. O que a gente tem que sair daqui entendendo é que Maria agiu corretamente. Maria entendeu Jesus. Ela descobriu que o seu Salvador estava na sua frente, e só aos seus pés é que ela teria condição de ser salva. Só aos seus pés. Não teria mais como, por suas forças e suas limitações, nós termos direito à obra. O nosso desafio diário é só um, irmãos: nos lançarmos aos pés de Jesus. Nos lançarmos aos pés de Jesus. Nos lançarmos aos pés de Jesus. E fazer dessa a nossa maior prioridade.
é dizer que dependemos completamente dele, que somos fracos, mas ele nos faz fortes. Somente ele, Deus. Se há algo bom em nós, é porque veio de Deus. Eu gostaria de finalizar dizendo assim: muito obrigado, Jesus, por ter parado no meu caminho. Muito obrigado, Jesus, por não ter passado de largo, mas ter passado de perto, próximo de mim, por ter tido compaixão de mim um dia, por ter cuidado de mim, por ter sarado minhas feridas. Muito obrigado, Jesus. Gostaria de pedir para os irmãos ficarem em pé agora, para a gente fazer uma oração final, finalizando a mensagem. Feche seus olhos nesse instante, se concentre só em Jesus Cristo. Esqueça tudo lá fora, esqueça os problemas, esqueça as doenças, esqueça as dificuldades. Traga apenas Jesus na sua mente nesse instante. Senhor nosso Deus, estamos aqui, Senhor. Em nossa mente, somente a Tua pessoa. Entendendo, Senhor, que somente através de Ti, Senhor, temos direito a algo. Nós somos maus, nosso coração é enganoso e nos leva à perdição eterna. Mas queremos estar, Senhor, aos Teus pés, que é o melhor lugar. Que nós possamos estar sempre nesse local. Se por algum motivo nós nos afastamos dos Teus pés, que nesse instante possamos voltar aos Teus pés. E que lá fiquemos, que lá não nos afastemos, e que lá, Senhor, possamos nos fortalecer do Teu santo amor. Muito obrigado, Deus, porque Tu é muito bom para conosco.